Fala, família Barrados! Como vocês estão, meus queridos? Vamos para os palpites para a 18ª rodada do Brasileirão. Mas antes, vamos relembrar os palpites para a 17ª rodada. Editor, põe na tela. Atlético Goianiense contra Atlético Paranaense. Palpite 1-0 Atlético Goianiense. Resultado 1-1. Primeiro erro. Coxa contra Santos. Palpite 1-0 Coxa. Placar 2-1 Santos. Segundo erro. Fluminense contra Ceará. Palpite 2-0 Flusão. Placar 2-2. E mais um erro. São Paulo contra Grêmio. Palpite 2-1 São Paulo. Placar 0-0. Outro erro. Corinthians contra Flamengo. 1-1. Palpite. Placar 5-1. Mengão. Outro erro para conta. Inter contra Vasco. Palpite 1-1. Placar 2-0 Inter. Mais um erro. Red Bull contra Sport. Palpite 1-0 Red Bull. Placar 2-0 Red Bull. Primeiro acerto de vencedor. Fortaleza contra Palmeiras. Palpite 2-1 Fortaleza. Placar 2-0 Fortaleza. E o segundo acerto de vencedor. Bahia contra Atlético Mineiro. Apostei no 2-0 para o Atlético Mineiro, mas o placar foi 3-1 Bahia. Mais um erro. E fechando a lista, Botafogo contra Goiás. Palpite 1-0 Fogão. Placar 0-0 e mais um erro. Total de 8 erros e apenas 2 acertos de vencedor. Rapaz, 8 erros. Inacreditável. O que mais me surpreendeu foi a derrota do Galão da Massa. Essa eu realmente não esperava. Eu acho que ninguém esperava, nem o torcedor mais fiel aí do Bahia. Mas vamos para os palpites para a 18ª rodada do Brasileirão. Editor, roda a vinheta. Vasco contra Corinthians. O Vasco vive uma fase terrível. São 4 derrotas seguidas no Brasileirão. Mas estreia Ricardo Sapinto, seu novo treinador, no jogo contra o Corinthians. Vamos ver se o Pinto endurece para o Corinthians. E o Corinthians levou uma sacolada do Mengão. 5. Foi humilhado dentro de sua própria arena. Por isso que é tão difícil apostar no Corinthians nesse Brasileirão. É um time muito irregular. É bem fraco o time do Corinthians nesse momento. Precisa evoluir muito no campeonato e aposta aí no Mancini para fazer essa renovação e estimular esse elenco aí rumo às vitórias. Então, a aposta vai pelo retrospecto. A fase dos dois é ruim, então vou pelo retrospecto. O Corinthians não perde para o Vasco há 10 anos, aproximadamente. Então vou no Corinthians. Corinthians 1-0. O penúltimo contra o último. Espera-se um jogo bastante equilibrado, mas eu acho o RB bem mais organizado que o time do Goiás. O RB vem de vitória e o Goiás não vence há 7 jogos. Eu aposto no RB, tem um ataque melhor, tem um jogo melhor do que o time do Goiás. Vai dar RB. RB 2-0. Dois times bastante irregulares. O Ceará fez um bom jogo contra o Flusão, quase conseguiu uma vitória. E o Coxa vem de derrota para o Santos. Fica muito difícil apostar no Coxa. O Ceará é melhor que o Coxa no Brasileirão desse ano. Para mim, vai dar Ceará jogando em casa ainda. 2-0, Vozão. Que foi isso, hein, Galo? Que isso? Foi amassado pelo Bahia. O Galo começou bem no primeiro tempo, mas diminuiu muito a intensidade no segundo tempo e acabou sendo atropelado pelo Bahia. E agora pega o Sport, que vem de 4 derrotas seguidas. Tá numa fase terrível o time do Jair Ventura. Se o Galo quer disputar realmente o título do Brasileirão, tem que vencer. É obrigação. Eu aposto no 3-0 no Galão da Massa, o Galo forte e vingador
tem que se recuperar depois de uma derrota terrível. O Atlético Goianiense é um time que está me surpreendendo, fazendo uma campanha muito boa para o elenco que tem. Está em 9º lugar, fazendo um campeonato muito certo, muito correto. E agora pega o Palmeiras, que vem de 4 derrotas seguidas também, assim como o Sport. O Palmeiras desandou legal depois de perder para o Fogão. De lá para cá é só derrota. E agora pega um Atlético Goianiense bem organizadinho. Vai dar trabalho para o Palmeiras. Eu aposto no empate 1-1. O Flusão está me surpreendendo nesse Brasileirão, fazendo um bom campeonato sob o comando do Odair Hellmann. Mas pega o Santos do Marinho. E quando tem Marinho em campo nesse Brasileirão, é difícil apostar contra o Santos. Então, eu aposto no Santos. Santos 2-0 para cima do Flusão. O Atlético está muito mal no campeonato, são 5 jogos sem vencer na sequência. E o Grêmio jogou muito mal contra o time do São Paulo, mas tem muito mais time que o Atlético Paranaense nesse momento. O Atlético vem mal e está na zona de rebaixamento. Eu aposto no Grêmio mesmo fora de casa. Grêmio 2-1 e partiu decolar no Brasileirão, Grêmio. De um lado, todo o talento de Thiago Galhardo tá voando no Brasileirão. Do outro, o excelente elenco do Flamengo. O Flamengo tá 7 jogos sem perder no Brasileirão. Um grande jogo, é o mínimo que se espera. Mas eu aposto no Mengão. O Mengão tem mais elenco que o Inter. Vai dar Flamengo 2-1. Os jogos entre Bahia e Fortaleza e São Paulo e Botafogo foram adiados, não terão palpite. Então é isso aí. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem, comentem. Valeu, fui, fiquem com Deus, meus queridos. Tchau!